Jesus, no capítulo 24, versículo 21 de Mateus, Jesus disse: e haverá tão grande tribulação, que nunca houve, desde a existência da humanidade, dias como este, e nunca haverá. Jesus está dizendo que quando isto suceder, vai ser tão terrível, que nada do que passou se compara com aquilo que estará para acontecer, e nem depois haverá dias como este. Daniel está falando de um tempo presente, repita, presente. Ou seja, está falando de uma era em que os homens vivem. Porque no capítulo 12, versículo 1, Daniel fala de um juízo que virá no tempo presente, no tempo da humanidade. E no capítulo 12, verso 2, Daniel fala de um outro tempo, é um tempo eterno. Então, quando você pega o capítulo 2, verso 1, Daniel fala que haverá um dia que o juízo será tão terrível que nunca houve dias como esse de tribulação. Aí ele já fala de um tempo em que o homem vive nesse tempo. Porque quando você estuda a história do tempo na Bíblia, o próprio apóstolo Pedro, ele disse: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Existem 2 tempos na Bíblia. O primeiro é chamado de Kairos, é o tempo de Deus. Esse é o tempo do nosso Deus. E existe um outro tempo chamado de Cronos, que é o tempo do homem, que fala da cronologia da sua existência. Então, Daniel está dizendo que neste tempo, chamado Cronos, haverá uma tribulação tão terrível que nunca houve. Jesus também, em Mateus 24, versículo 21, cita o mesmo texto. Aí você para observar que o próprio Cristo disse que nunca houve e não haverá. Ou seja, nada do que passou para trás vai superar o que vai acontecer na grande tribulação. Se você pegar o juízo da arca do dilúvio, você vai ver que aquele juízo não foi local. O juízo foi mundial. A Bíblia vai dizer que quando Deus mandou Noé pregar, Deus vai mandar Noé pregar uma mensagem que ninguém havia pregado ainda. Porque a mensagem era: diga para este povo que vai descer sobre a face da terra um dilúvio que vai descer sobre ela durante 40 dias e 40 noites, porque os céus serão abertos. Então haverá chuva de baixo para cima, e as comportas e a terra vai se romper, e vai vir água de baixo para cima e água de cima para baixo. E construa uma arca, e quem entrar nesta arca, quem ouvir a mensagem, se arrepender e entrar nesta arca, será salvo. Olha que coisa interessante. Deus manda Noé pregar uma mensagem que ninguém nunca pregou, e manda Noé construir uma arca que ninguém nunca fez. Então olha para cá, mensagem nova e projeto novo. A mensagem era: diga para eles que quem entrar nessa arca e se arrepender, será salvo. Porém, quem não entrar será submergido com as águas do dilúvio. Quando Noé pregou, Noé abria a boca e pregava, e construía ao mesmo tempo a arca. Todo mundo ouvia, mas ninguém cria e ninguém entrava. Que olha para cá, porque para poder entrar na arca tinha que crer na mensagem. Então o que fazia com que as pessoas entrassem na arca era crer na mensagem que Noé pregava. Não adianta passear na arca, tinha que crer. Porque o que condicionaria as pessoas a permanecer na arca era crer na mensagem que ouvia da boca de Noé. Agora, Deus sabia que ninguém entraria na arca, porém fez o convite para que as pessoas entrassem. Noé não pregou aquela mensagem para uma região, ele pregou aquela mensagem para o mundo. Trovão, quanto tempo
tempo demorou para que Noé pregasse aquela mensagem? O próprio Deus disse no capítulo 6: não contenderá, de Gênesis, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, e o tempo de duração de vida do homem será de 120 anos. Como Deus vai fazer uma promessa e não vai deixar o homem vivê-la? Os filhos de Noé já eram velhos, já eram casados, eles tinham que atingir aquela idade. Noé pregou para mais de 100 anos e ninguém entrou na arca. Ouviram a mensagem, mas ninguém entrou. E Deus sabia que iriam ouvir, mas ninguém entraria. Olha para mim. Você sabia que a mesma palavra que tem poder de salvar é a mesma que condena? Toda mensagem que um homem ouve da parte de Deus, ela vai servir para dois propósitos: ou para salvar ele, ou para condenar ele no final. Pastor, aonde está isso? Está em Marcos capítulo 15, versículo 16, 15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado.